Vamos ler Marcos capítulo 2. Vocês lembram quando, às vezes no passado, o pessoal falava assim, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé para ler o texto? Vamos fazer isso hoje. De vez em quando é bom a gente sempre lembrar que quando a palavra de Deus é lida, ela é ecoada e nós estamos diante da voz do Senhor. Vamos assim, diz assim o texto, Marcos 2, versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, vamos ler juntos essa parte bem forte. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém. Você pode se assentar. Louvado seja o Senhor por sua palavra. O texto que lemos conta-nos uma das histórias mais inusitadas da vida de Jesus. A narrativa de Marcos começa dizendo que Jesus se encontrava novamente em Cafarnaum, lugar onde ele morou. Conhecemos um pouco a Bíblia e sabemos que após Jesus ser rejeitado em Nazaré, Jesus mudou-se para Cafarnaum. E ali ele passou um tempo, inclusive quando ele começa o seu ministério, Jesus residia em Cafarnaum. A multidão, sabendo que Jesus estava novamente em Cafarnaum, segundo o texto, correu na direção de Jesus. À medida que as pessoas começaram a ouvir do burburinho de que Jesus estava novamente em Cafarnaum, elas começaram a alastrar a notícia a todos os ouvidos possíveis. Houve um rebuliço, podemos pensar assim. Imagine a cena, um falando para um, outro falando para outro, de repente um falava para o vizinho, e esse vizinho falava para um familiar, e quando menos se percebeu, havia-se uma grande agitação em Cafarnaum. Possivelmente alguns nem entendiam de fato o que estava acontecendo, mas na dúvida, se inseriam no fluxo, e vamos lá ver o que está acontecendo. Você é curioso? Será que a gente é curioso? Nós estamos aqui? O pessoal de casa talvez deve ter alguns, mas a gente não, né? Se vê um movimento, uns 15, uns 40, olhando para algum lugar, você vai lá ver o que está acontecendo? Às vezes, dependendo do dia, a gente acaba indo, né? Esse pessoal, imagino que pelo fluxo, pela movimentação, eu acho que alguns até desavisados começaram a andar no movimento da multidão, tentando entender o que estava acontecendo. Quando de fato, segundo a Bíblia, o mestre estava a falar. Jesus estava pronunciando-se. Meus irmãos e minhas irmãs, independentemente da época, do lugar, das circunstâncias, sempre haverá um grupo disposto a ouvir o que Jesus está falando. Porque ele sempre fala. Jesus sempre se comunica. Ele falou ontem, está falando hoje, falará amanhã.
E sempre em todo canto do mundo haverá um grupo que se disporá a ir até Jesus para ouvir o pronunciamento do Mestre. Jamais as forças demoníacas poderão bloquear as forças restauradoras que existem no pronunciamento de Jesus. Jesus está falando aqui, você pode dizer um amém com convicção? Amém. Jesus está falando ao meu coração, ao seu, ao nosso. Satanás nunca conseguirá neutralizar as forças do Espírito Santo que agem na voz de Jesus. Na experiência de Marcos 2 que lemos, encontramos Jesus falando lá na cidade onde ele morou. E nesse lugar passou-se a verificar um grande impacto e um grande testemunho. O versículo 2 diz que muita gente se reuniu em volta de Jesus, de forma que não havia lugar mais à porta. E ali diz o texto no versículo 2 que Jesus pregava o quê? A palavra. Jesus pregava a palavra. O termo grego para a palavra, não sei se você conhece, mas é logos. E logos, segundo o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, significa o próprio Deus. Lembram-se que o verbo é o próprio Cristo, que é Deus. Então, se formos verificar de forma literária, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus pronunciava sobre a palavra, que é o Logos, que é o verbo, que é ele mesmo. No último domingo, você que esteve aqui, ou você que nos acompanhou, ou você que ouviu a mensagem ao longo da semana, nós consideramos, através de Lucas capítulo 10, o manual da vida, lembram-se? Vocês se lembram, irmãos, do manual da vida? Deixa eu achar aqui o esboço, vamos voltar nessa mensagem, vamos falar de novo sobre ela? Está fácil lembrarmos os 4 pontos? Não sei se vai estar fácil, mas eu quero ajudar você e que você possa ouvir novamente essa mensagem que está no YouTube, gratuitamente. Os comissários chegam antes de Jesus. Agora, acharam o fio da meada aí? Não, ainda não, vamos mais um. Há mais casas do que comissionados. Precisamos entrar e ministrar o shalom, a paz, porque nós vamos encontrar os filhos da paz, lembram? E essa experiência mostra exatamente Jesus vivendo isso. Jesus com seus discípulos acessaram lugares, eles estavam dentro de uma casa, eles estavam ministrando a paz que excede o entendimento, eles estavam falando sobre a redenção, eles estavam falando sobre o verbo, sobre a vida. No momento em que Jesus estava ali falando aos seus ouvintes, a narrativa diz, versículo 3, que 4 homens corajosos se aproximaram da casa com um paralítico na cama. Os 4 homens, não tendo condições de acessarem Jesus pela quantidade de pessoas que estavam ali, diz o texto que eles fizeram o mais improvável possível. O que eles fizeram? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Estes 4 homens, versículo 4, resolveram fazer um buraco no teto da casa, bem acima do lugar onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente de Jesus. Quando o paralítico fica bem na frente de Jesus, no interior da casa já, o que acontece? Jesus declara perdão àquele homem pecador. Depois de um questionamento de parte de alguns religiosos que estavam ali, inclusive, Jesus ele manifesta o seu poder de uma forma incontestável. Versículos 11 e 12 vão nos dizer que Jesus olhou para aquele paralítico no interior daquela apertada casa e disse a ele: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos algo desse tipo. Com essa experiência, quero falar com você sobre categorias de fé. Existem algumas categorias de fé que eu quero, junto com você,
considerar à luz da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Nós estamos num lugar que manifesta a voz do próprio Deus, numa dimensão espiritual. Você não vai ouvir a voz audível do Senhor nesse momento. Isso é muito improvável. Embora Ele possa manifestar a voz dele ao seu coração de uma forma audível, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas dentro do perfil de manifestação do Senhor, Ele manifestará a voz dele numa dimensão espiritual ao seu coração. Peça ao Senhor, Deus, fale comigo de uma forma espiritual agora. Não é sobre aquilo que o pastor pode me dar, é sobre aquilo que o Senhor pode me dar. Não se fala sobre as forças humanas, se fala sobre as forças do Senhor em mim. Peça a Deus que Ele possa te dar uma experiência renovadora nesse momento. O desejo dele é esse, e Ele é poderoso para fazer isso. E Ele está olhando para você agora. Abra o teu coração para o Senhor. Ó Deus, nos faça entender sobre o lugar da nossa fé. Toque em nosso coração, a começar em mim, Senhor. Quebre meu coração, quebre os nossos corações. E que saiamos daqui absolutamente visitados por Tua presença. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. A genuína fé não se encontra na vida de qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que tem uma fé robusta, legítima, forte, saudável. Embora todos são convidados à fé, nem todos conseguem carregar um coração cheio de fé. Você percebe isso? Você consegue categorizar vidas carregadas de boa fé e vidas carregadas de pouca fé? A fé autêntica está ligada a uma presença que transcende a vida humana. Essa presença refere-se ao próprio Criador. A fé, ela não está ligada às ações religiosas que nós podemos construir dentro dos nossos braços, das nossas forças, da esfera horizontal que construímos a vida. A fé fala de algo que vem de Deus. A fé fala de algo que só pode vir de Deus. Participar de um movimento cristão não é suficiente para que a verdadeira, para que a lídima, para que a mais autêntica fé possa se manifestar em nosso coração. Não é suficiente estarmos aqui esse domingo, no próximo e em todos os outros deste ano, para que tenhamos uma fé forte, uma fé autêntica. É necessário que essa fé venha de Deus, é necessário que Ele crie em nós essa fé. Para pensarmos sobre a fé tão necessária para nós, para pensarmos aquilo que o Senhor pode plantar em nosso coração, construindo em nós uma robustez no sentido da fé, eu quero pensar com vocês então sobre as categorias da fé, e você sabe que nós vamos pontuar algumas, e eu quero com você pontuar a primeira categoria de fé, para que conheçamos a partir da experiência de Jesus em Cafarnaum. A primeira categoria é a fé do conhecimento. Vamos falar juntos para a gente memorizar, assim como nós memorizamos a última celebração? Vamos fortalecer um pouco mais essa memória. Vamos lá dizer bem juntos: fé do conhecimento? Fé do conhecimento. Agora só as mulheres. Fé do conhecimento. Agora os homens com esse grave forte. Fé do conhecimento. Ixi. Vamos lá. O importante é gravar no coração. Fé do conhecimento. Há muitas pessoas que vivem a fé do conhecimento. Você sabe o que significa a fé do conhecimento? Quantas pessoas descobriram Jesus em Cafarnaum e se interessaram pelo fato de Jesus estar em Cafarnaum? O conhecimento a respeito de Jesus levou muita gente a se interessarem por sua presença. Jesus, ele era admirado, Jesus, ele era conhecido. Isso fez com que uma dimensão da fé brotasse no coração de algumas pessoas, pelo fato de conhecerem sobre Jesus. Essa primeira categoria, queridos irmãos, nos
fala de pessoas que conhecem a respeito de Jesus. E por isso tem ali uma dimensão de fé no coração. Há muitas pessoas que são tocadas a respeito da pessoa de Jesus. Jesus sempre está, de alguma forma, no radar dessas pessoas. Por isso, elas apresentam um aspecto da fé. Jesus chama a atenção dessas pessoas. Jesus mexe com o interesse do coração dessas pessoas em alguma faceta, em alguma área, em alguma dimensão. Assim como nos dias de Jesus, atualmente nós convivemos com pessoas que alimentam uma fé que restringe-se ao conhecimento de quem é Jesus. Tem pessoas que quando escutam falar de Jesus, escutam falar que Jesus vai estar em algum lugar, elas se interessam, elas começam a levantar a orelha, sabe quando queremos ouvir alguma coisa e nos preparamos para a melhor posição para ouvirmos o que está sendo dito. Há pessoas que quando percebem que Jesus parece que vai ser apresentado, elas se despertam a partir de um interesse que está dentro delas a respeito de uma fé dimensionada no conhecimento de quem é Jesus. Para esse tipo de pessoa, se Jesus tem alguma coisa para falar a ela, é melhor que Jesus então venha falar com ela. Eu conheço Jesus e de fato Jesus ele tem algum significado no meu coração, mas olha, se Jesus tem alguma coisa para falar comigo, que ele venha falar comigo. É uma fé baseada no conhecimento de quem Jesus é. É uma pessoa que conhece a respeito de Jesus, mas que não tem força a ponto de correr na direção de Jesus. É uma pessoa que passa diante de um outdoor, ou de uma imagem, ou de uma mensagem sobre Jesus, e ela até tem uma certa adesão à imagem de Jesus, ela até tem algum tipo de reflexão sobre Jesus, mas na verdade é uma fé que não consegue fazê-la estar até Jesus. A primeira categoria de fé que eu quero lhes apresentar é a fé do conhecimento. Segunda, fé da audição. Vamos falar juntos? Fé da audição? Fé da audição. Você que está em casa, por favor, compartilhe com a gente também. Nós estamos juntos. Vamos mais uma vez para o pessoal de casa participar também agora. Vamos lá? Fé da audição. O texto diz que muita gente se aproximou da casa onde Jesus estava, de forma que não cabia mais ninguém. O texto fala que tanto no interior quanto no exterior da casa não havia mais espaço. A experiência fala de um grupo que teve uma dimensão de fé capaz de levá-los até a presença de Jesus para ouvir Jesus. Houve um grupo que conseguiu correr até a presença de Jesus. Um grupo que conseguiu ficar em volta de Jesus. E esse grupo conseguia ouvir o que Jesus estava falando. Percebam a diferença? Percebam que essa dimensão de fé, ela traz a capacidade, a condição, o posicionamento para se ouvir a voz de Jesus. A segunda categoria de fé que eu quero trazer para a nossa reflexão fala de pessoas que estão mais próximas de Jesus a ponto de conseguir ouvir a sua voz. Pessoas que conseguem ter uma iniciativa para alimentar uma fé da audição. Uma fé que desperta nelas o interesse por ouvir a voz de Jesus. Diante do convite para o culto, essas pessoas, elas têm interesse de vir. Porque aqueles que são alimentados pela fé do conhecimento, talvez diante de um convite para assistir um culto onde Jesus será apresentado, essas pessoas, elas, se não desdenham do convite, elas recusam.
Jesus vai falar. Fala, mas eu não estou tão disposto a ouvir a voz de Jesus. É a fé do conhecimento. Eu conheço Jesus, sei quem Ele é, mas eu não tenho tanto interesse de ouvir Jesus. Na segunda categoria, as pessoas elas têm interesse em ouvir Jesus. Jesus vai falar, então eu vou. São pessoas que aceitam o discipulado. Eu gosto de discipulado. Jesus fala do discipulado? Fala. São pessoas que se interessam pela Bíblia, porque são pessoas que gostam de ouvir Jesus falar. E Jesus fala. Jesus, ele apresenta a sua vontade, ele toca no coração através do seu pronunciamento. As pessoas, elas superaram a fé do conhecimento e elas se aproximaram do lugar onde Jesus está falando. E a partir disso, elas passaram a ouvir Jesus. Há muitas pessoas que estão ouvindo o que Jesus está falando nesses dias. Essas pessoas, elas têm tido acesso à palavra de Deus. São pessoas que estão estudando a Bíblia, estudando sobre o Logos, o Verbo, o Cristo. Talvez você é uma dessas pessoas. Você tem se interessado em conhecer a Bíblia, tem estudado a Bíblia, tem lido algum aplicativo de mensagens a respeito da Bíblia. Talvez você é daquele que gosta de estar em volta de Jesus. Jesus está por aqui. Vamos lá. Eu gosto de ouvir Jesus. Eu gosto. Jesus, eu gosto. E aí vamos até Jesus e a gente encontra um lugar ali, se acotovela, se aperta e fica perto e fica com a orelha em pé, ouvindo Jesus. Como Jesus é bom. Jesus é sábio, é bom ouvir Jesus. Todo dia eu levanto e pego a minha Bíblia e eu gosto de ouvir Jesus. Uma fé ótima. É uma fé que leva a pessoa a estar no lugar onde Jesus está falando. É uma pessoa que consegue nutrir uma fé que a conduz na casa em Cafarnaum, onde Jesus está a falar. São pessoas que gostam de estar no culto, são pessoas que gostam de estar no grupo familiar, são pessoas que gostam. São pessoas que gostam de assistir às mensagens, são pessoas que enchem auditórios pequenos como o nosso, mas auditórios também enormes. Se pudéssemos acessar as incontáveis transmissões de culto agora, nós íamos descobrir que tem mais milhares de pessoas agora assistindo cultos. Pessoas com talvez um número incontável que estão dentro de templos nesse momento, aqui em nossa cidade, aqui no nosso estado, no Brasil e no mundo. Pessoas que estão ouvindo atentamente o que Jesus está falando. Estamos aqui ouvindo Jesus, o Verbo vivo, cantamos sobre Ele, temos ouvido sobre Ele. Estamos aqui sentindo o sussurrar de Jesus, Ele está falando conosco. Ele fala que Ele tem vida eterna para nós. Ele diz que há uma paz que Ele nos transmite, que o mundo não pode transmitir. Ele diz que Ele é o bom pastor. Ele diz que Ele é o nosso Senhor. Ele diz que nos ama para que tenhamos vida eterna. Ele diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para dar vida. E não é uma vida rasa, pequena, pobre, falida, mas é uma vida plena, abundante e próspera, diz o texto de João capítulo 10. Jesus está a nos falar. E talvez você adora, no sentido da degustação, estar aqui. Você gosta de estar aqui e você gosta de ouvir Jesus falar. Eu gosto de ouvir Jesus falar. É um tipo de dimensão de fé que nos promove a voz do Senhor. São pessoas que gostam de estar em volta de Jesus, ouvindo suas palavras. Então, o texto, a experiência nos ensina sobre a fé do conhecimento e a fé da audição. Mas tem mais um aspecto que eu quero apresentar para terminarmos. A fé da experiência. Anota isso que é importante. Vamos falar juntos para não ficar manco aí, né? Só com dois pronunciamentos. Vamos lá? Fé da experiência. Grava isso. Na cena com Jesus, havia um grupo que viveu uma fé para além do conhecimento e para além da audição. Você percebeu que o texto fala de 4 homens diferenciados. Estes chegaram em volta de Jesus, tendo uma multidão entre Jesus, prontos
a acessar Jesus com um paralítico numa maca. O versículo 4 diz que esses homens se aproximaram da casa, não tendo como levar o paralítico até Jesus. O que eles fizeram? Abriram um buraco no teto da casa, acima do lugar onde Jesus estava, e em seguida, diz o versículo, baixaram o homem na maca, bem na frente de Jesus. Ali o versículo 5 continua dizendo que ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E mediante ao questionamento de alguns fariseus, Jesus, ele ministra cura sobre aquele homem, um milagre acontece e aquele homem paralítico, de um salto, se levanta e passa a andar diante de todos, diz o texto. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos isso. Esses homens experimentaram, prepara o coração, eles experimentaram um aspecto, uma categoria de fé que os levaram à experiência. Essa experiência revelou para eles a manifestação de perdão, a manifestação de reabilitação, a manifestação de cura, a manifestação de nova vida, a manifestação do jorrar da esperança. De uma forma milagrosa, esses homens encontraram na presença de Jesus uma categoria de fé diferente. Existe um grupo de pessoas, desde a época de Jesus, que vive uma fé marcada por experiências. Experiências. A vida é um acúmulo, é um empilhamento de experiências. E nós precisamos sondar o nosso coração para vermos se no nosso coração nós estamos empilhando experiências a partir da fé. São pessoas que não se conformaram apenas em conhecer a respeito de Jesus e nem tampouco de ouvi-lo. Elas estavam predispostas e dispostas a viver experiência na fé. Quero fazer uma pergunta a você. Eu faço a mim. Qual é a categoria da nossa fé? Jesus nos convida para termos uma fé que nos coloque diante de experiências. A igreja de Jesus, ela precisa ser munida da fé da experiência. Eu e você, Deus nos trouxe aqui. Deus fez você se conectar a esse culto nessa noite. Deus fez você conectar essa mensagem, seja o momento que você esteja ouvindo, para nos falar que Ele quer nos conduzir a uma condição de experimentarmos uma fé autêntica, carregada de experiências. Nós não podemos, em nome de Jesus, alimentar o nosso coração com uma fé a respeito apenas do conhecimento de quem Jesus é. E também não podemos alimentar o nosso coração com uma fé paralisada na audição, naquilo que Jesus está nos falando. Meus irmãos, Jesus está nos falando, Ele continuará a nos falar, mas a nossa fé não pode ficar na audição. A nossa fé precisa promover no nosso ordinário, no nosso dia a dia, coisas extraordinárias, coisas milagrosas, coisas autênticas que emanam do trono de Deus. A partir da fé que vem do trono dele. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas a partir do pronunciamento da palavra de Deus, a fé gera milagres, experiências em nossa vida. Se eu olhar para mim, e depois de uma semana, não testificar na minha vida experiências a partir da fé, possivelmente, eu estou enveredado, eu estou no trilho, eu estou preso a uma categoria de fé ligada apenas à audição. Isso se eu buscar na palavra constantemente a voz do Senhor.
Isso se eu participar dos cultos, dos grupos familiares, da escola bíblica. Se eu estiver envolvido dentro do contexto da igreja, possivelmente eu terei uma fé fundamentada na audição. Mas se depois de 7 dias eu não perceber nenhuma experiência, nós estamos falando de experiência a partir da fé, e não a respeito do conhecimento de quem Jesus é. Porque nós cantamos, e podemos cantar que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, podemos citar adjetivos sobre Jesus, prerrogativas que Ele tem, podemos descrevê-lo a partir da nossa fé do conhecimento, podemos buscar incansavelmente a voz do Senhor através da palavra, da comunhão da igreja, de louvores, podemos subir para essa categoria de fé audível, mas podemos viver 1 semana ou 10 anos sem ter experiências com a fé. Quando estamos na presença de Jesus, nós temos a oportunidade de experimentar a fé da experiência. Alguém pode me perguntar, pastor, como eu faço para viver a fé da experiência? Precisamos de ter alguém numa maca? Precisamos viver um milagre da ressurreição de um defunto? Como podemos viver a fé da experiência? E eu quero, a partir da experiência de Jesus em Cafarnaum, dizer a você que a fé da experiência, ela será exercida por você, vista por você, à medida em que fizermos aquilo que esses 4 homens fez. Ou fizeram. O texto diz que eles se colocaram pela fé diante de Jesus com um desafio enorme de conduzir um paralítico até a presença dele, mas eles se colocaram diante desse desafio, prontos a fazer o que era improvável para que pudessem assistir o impraticável, o improvável, que é a cura de um paralítico. E se você carrega no teu coração a pergunta, como eu posso viver uma fé da experiência? Decida-se estar perto de Jesus, decida-se ouvir Jesus, mas decida-se conduzir pessoas à presença de Jesus. Porque se aqueles homens não estivessem dispostos a colocar uma pessoa sem esperança, talvez estigmatizada, adoecida, limitada, infeliz, na presença de Jesus, eles teriam força de apenas chegar até a fé da audição. É no movimento natural de pegar um paralítico numa maca e subir no teto de uma casa e baixá-lo na direção de Jesus. É nesse movimento possível, é nesse movimento humano, é nesse movimento natural da vida, porque certamente aqueles homens tinham experiência em subir em casas, eles sabiam por onde subir. Era um movimento ordinário da vida, era um movimento que nós sabemos fazer, que Deus vai se manifestar à medida em que colocarmos no movimento ordinário, diante de Jesus, pessoas. Não necessariamente paralíticos, mas pessoas que têm o mesmo cenário de um paralítico. Limitações, desesperanças, tristezas. Pessoas que eram vistas como pessoas infelizes. Decida-se levar pessoas à presença de Jesus, que você poderá, de uma forma real, experimentar a fé da experiência. A fé que transforma é aquela que tem força o suficiente para abraçar o enfermo, o solitário, o incapaz. É aquele que tem disposição para pegar na mão de pessoas
custe o que custar, e conduzi-las até a voz de Jesus, até a visão de Jesus. Quem vive experiências a partir da fé? Aqueles que pegam na mão de pessoas que não podem estar ao lado de Jesus e levam até Jesus. Eu vou fazer todo o esforço que eu preciso fazer para que você possa ouvir o que Jesus está falando lá dentro. Não dá para a gente ouvir daqui, né? Está vendo? Não está, então vamos lá. Vamos levar você lá. Como assim vamos levar até lá? Não dá para passar, a porta está obstruída. Não, eu vou com você. Mas vai custar muito. Mas nós vamos pagar o preço. Você segura? Você topa aí com a gente? Eu topo, então vamos. Elas pegaram, esses homens pegaram aquele homem e levaram até Jesus. E quando Jesus assiste o esforço daqueles 4 homens com uma fé experimental, quando Jesus assiste esse esforço, Jesus ele passa a derramar milagre, ele passa a manifestar a glória de Deus. A ação poderosa de Jesus é percebida no contexto daqueles que conseguem, ao custo que for, pegar na mão de pessoas e falar assim: eu quero lhe apresentar aquele que pode mudar a sua vida para sempre. Se até hoje você foi um paralítico, um paralisado, um deformado, um doente, a partir de agora Jesus pode curar você de uma forma que você nem imagina. E nós cremos nisso. Nós emprestamos a você a nossa fé. Nós estamos pautados não numa fé apenas audível ou uma fé de conhecimento acerca de Jesus, mas nós estamos pautados numa fé experimental e nós cremos que podemos viver uma experiência com você. Meus irmãos, aqueles que vivem a experiência da fé, ou a fé da experiência, eles têm coragem de conduzir pessoas até Jesus, porque eles sabem que Jesus é capaz de oferecer aquilo que ninguém pode oferecer. Casamentos falidos, casamentos atordoados, destruídos, filhos perdidos, homens viciados, mulheres viciadas, homens corruptos, mulheres corruptas, cidades destruídas pela imoralidade, pela drogatização, pela violência. Não importa o cenário da humanidade, se essa humanidade for alcançada por homens e mulheres que são movidos pela fé da experiência, na presença de Jesus tudo se transforma. Não há limites. Não há limites. Talvez a gente olhe para dentro da nossa própria casa e vê algumas coisas destoadas, desbalanceadas, e a gente mesmo pensa, não tem jeito de resolvermos isso. Isso não vai se alterar. Vamos terminar a vida assim, amargando isso, sofrendo com isso, com aquilo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao custo que for, coloque a sua família na direção de Jesus, na presença dEle. Faça com que a sua família ouça a voz de Jesus, porque diante da voz dEle, ao ouvir sua voz, ao sentir a sua doce presença, tudo que não tem vida passa a ter. Uma família passa a ser vivificada. Casamento passa a ser transformado. Pai passa a perdoar filho e acolher filho. Filho passa a perdoar pai e a honrá-lo. Cidades, nações são restauradas à medida que encontram Jesus. Mas para encontrar Jesus, esse que restaura, é necessário que homens e mulheres se levantem dispostos a viver a fé da experiência. Vamos colocar pessoas que a gente conhece na direção de Jesus. Mas teremos experiências? Teremos. Teremos. Por causa da nossa força, por causa daquilo que a gente pode criar? Não. Porque elas estarão diante de Jesus. A campanha desse ano, campanha de missões estaduais, imparáveis, mas também já tivemos temas estaduais, até nacionais, como improváveis. Lembro-me de uma vez que participei de um evento nacional em São Paulo, e o tema nosso lá, do Congresso Multiplique Nacional, era improváveis. Porque o que Deus faz através de improváveis é uma coisa inimaginável. Efésios 3 diz que
O Senhor é capaz de fazer aquilo que nem chegou ao nosso coração ainda. Ele é poderoso para fazer coisas maiores do que a gente imagina. Nós só precisamos exercer a fé da experiência. E se o outro que está precisando não estiver em cena, não tem experiência, não tem milagre. Ele tem que estar junto com a gente. Aquela mulher que está sofrendo longe de Jesus, batendo a cabeça em toda direção, essa mulher precisa ser acolhida por você, minha irmã. E ao lado dela você poderá, na presença de Jesus, viver coisas inimagináveis para você hoje. Milagres acontecem quando nós encontramos Jesus, homens e mulheres de fé, da experiência, e pessoas que precisam viver, precisam ter uma nova esperança. Só precisamos estabelecer esse cenário. Nós, os que precisam e querem encontrar Jesus e a presença de Jesus. E aí a coisa acontece. Nós não vamos sustentar a nossa vida apenas no fato de sabermos quem é Jesus. Nós não vamos sustentar a nossa vida apenas no fato de sabermos que Jesus fala conosco, porque Ele fala mesmo, e eu espero que você continue a buscar a voz do Senhor. Mas o encanto da vida com o Senhor está naquilo que Ele faz através de nós. É um desperdício passarmos a vida toda apenas querendo ouvir a voz do Senhor para o nosso coração, enquanto tem um monte de gente agonizando ao nosso lado. Abra sua boca. Abra sua boca. E se a gente trazer mais um domingo que vem? Vai colapsar aqui, não tem problema, fica lá fora. Deixa o pessoal ouvir. Eu me comprometo com vocês a pregar o Evangelho de Jesus, João 3,16. Se a gente, essa semana tem pequeno grupo, vamos abrir aqui, vamos misturar hoje comunicação com mensagem. Comunicação, temos GF essa semana. Acesse o QR Code, não vai aparecer o QR Code, não tem problema. Você pode buscar informação, se você não conhece, temos grupos familiares. Mande um WhatsApp para a gente, vai no Instagram da igreja e manda uma mensagem que alguém vai responder você. Nós vamos dar opção para você. Tem GF segunda, apareceu. Muito bom. Tem GF segunda. Terça não tem, né? Tem ou não tem, pessoal? Vocês estão aí? Tem? Tem. Tem terça, tem quarta, tem quinta e tem sexta. O irmão Sérgio voltou de férias. Vai ter sexta também. Nós temos GFs, grupos familiares, todos os dias. E se a gente convidar um amigo, um conhecido que está precisando tanto viver o que a gente vive? Imagina se eu me dispor a isso, o outro, e a nossa vida, a gente gastar todo o alimento da cantina só dando para os visitantes. Vamos comprar os presentes do visitante em estoque, porque nós queremos comunicar. Bom, eu não preciso falar para vocês, já falei isso e não quero ser chato, mas como tem sido bom ouvir a história da nossa igreja. Passei os últimos quase 10 dias só vendo a nossa história. E li todas as atas. Estudei algumas, tentei entender outras. Mas como é bom ver o que Deus faz ao longo do tempo. Nós somos uma igreja extremamente missionária em nosso DNA, em nossa raiz. Participamos de inúmeros movimentos de plantação aqui na região. Tantas igrejas nessas cidades da nossa adjacência que foram plantadas a partir dos irmãos que se reuniram neste lugar, que oraram aqui, que deram recurso aqui, que se dispuseram a sair para pregar o Evangelho com panfletagens, com cruzadas evangelísticas. Tanta gente que foi alcançada pelo Senhor a partir da nossa história enquanto igreja. Nós não podemos retroceder na visão, não podemos arrefecer. Nós somos chamados para amar as pessoas que não estão abraçadas pelo amor e o perdão de Cristo. Comece a se motivar agora, a alcançar alguém até a próxima semana. Vamos começar a orar por pessoas. Faça um caderno de oração, Senhor. Quero orar por esse, orar por esse, orar por esse, orar por esse. Vou pegar o meu telefone e vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Vou tomar um café com ela, vou orar por ela e vou convidá-la para estar comigo na igreja. Essa aqui é a igreja de Jesus. Jesus estará aqui domingo. Ele estará em cada grupo familiar. Ele estará em cada grupo discipulado. Ele estará lá e eu vou colocar pessoas, custe o que custar.
mesmo que eu tenha que buscá-la em casa, mesmo que eu tenha que trabalhar um pouquinho mais tarde para depois sair mais cedo amanhã, eu vou me organizar, mas eu vou falar, eu vou empilhar, eu vou colocar experiência em cima de experiência na minha vida. Não serei aquele apático que, em nome da fé, acha que conhecer Jesus é o suficiente. Ou não vou ficar ali do canto, só assistindo aquilo que Deus está fazendo. Aqueles homens, a maioria, estavam naquela casa em Cafarnaum, assistindo 4 homens de fé colocarem um paralítico numa maca, subirem na casa e descerem ele na direção de Jesus. Eu e você, nós precisamos ser esses 4. E não a multidão curiosa, querendo ouvir Jesus só. Nós não somos uma igreja que se conforma em apenas ouvir Deus falar. Não tem sentido, meus irmãos. Então é melhor o Senhor nos levar para si. Porque lá nós estaremos já na glória dele com ele. E o veremos face a face. Enquanto ele não nos abduz ou não nos leva para a sua presença, nós temos um passaporte na mão direita. Amém? Amém. E temos um convite na mão esquerda. Eu preciso entregar esse convite para as pessoas. Que convite que é esse? Jesus ama tanto você. Jesus ama tanto você e Ele tem feito uma coisa tão grandiosa na minha vida que eu preciso que você escute o que Ele está te falando. Vamos tomar um café comigo. Vamos no meu grupo familiar. Pessoal, quando o pessoal de fora chegar no nosso grupo familiar, a gente não pode ficar reclamando da vida. Tá bom, pessoal? Tá difícil a vida, hein? Tá difícil. Meu Deus, a vida tá difícil. Porque o pessoal pode sair de lá dizendo assim, nossa, eu estou melhor do que o pessoal. Nós somos, e não é que a gente maqueia as nossas lutas, mas nós palmilhamos na vida lembrando sempre de Romanos 8. Romanos 11 talvez, é de 8 a 11. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós temos lutas, mas em todas as lutas nós sabemos o final. E o Senhor está em nós, Ele cuidará de nós. E nós queremos orar por você. Nós temos que ministrar o shalom, ministrar a paz, ministrar a alegria do Senhor, ministrar que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Ministrarmos que Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Ministrarmos que Ele está voltando para nos buscar. E a nossa vida só tem sentido porque nós temos Jesus na nossa vida. Temos que falar isso para as pessoas. Meus irmãos, é tempo de vivermos a fé da experiência. Tem muita gente trabalhando para gerar experiências com pessoas, e eu quero ser uma dessas pessoas. Feche os olhos, vamos orar comigo. Vamos orar juntos. Peça ao Senhor, Deus, fale comigo. Senhor, nós temos a tendência de restringirmos a nossa vida numa fé de conhecimento. E quando estamos mais dispostos, buscamos a Tua palavra, buscamos devocional, buscamos estar no grupo familiar, estamos aqui no templo. E, Senhor, por algumas vezes nos sentimos satisfeitos com a experiência da fé audível. Mas quando olhamos para essa experiência do nosso Salvador em Cafarnaum, nós encontramos uma categoria de fé diferente. Uma categoria de fé que é capaz de manifestar a experiência do milagre do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor tem milagres para fazer em nossa vida. Não milagres para que vivamos de forma sensacionalista, com alaridos, tocando trombetas, dizendo que somos melhores ou que recebemos coisas diferentes do Senhor. Nós não queremos ser estes que buscam a glória para si, não é isso, Senhor. Mas nós queremos, de uma forma constante, de uma forma séria, nós queremos propagar o reino do Senhor neste lugar. Nós queremos fazer missões pelo mundo, pelo Brasil, pelo Paraná, mas queremos ser autênticos missionários do Senhor aqui em Pato Branco, em nossa região. Deus, amanhã o Senhor colocará diante de nós diversos paralíticos, pessoas sem esperança, pessoas que estão com
cabisbaixo ou com a cabeça para baixo, entristecidas, desmotivadas, tentando buscar sentido, tentando buscar alento em prazeres distorcidos, em prazeres ilegítimos. Deus de amor e misericórdia, em nome de Jesus, usa a nossa vida. Sopre sobre nós um sopro de despertamento, para que possamos ser uma igreja com uma fé autêntica na experiência. Nós não queremos, para a glória do seu nome, vivermos uma fé apenas audível, e nem tampouco uma fé de conhecimento. Desperte-nos, Pai, desperte-nos, Pai. Faça em nós a obra que somente o Senhor pode fazer. Quero convidar você agora a uma decisão. E eu não estou convidando você para levantar para cantar música. Depois vamos levantar. Agora é uma decisão. Se você deseja assumir um compromisso com o Senhor, de posicionar-se com mais clareza diante da fé que você tem nele, e se dispor a colocar pessoas que estão ao seu alcance, pessoas que você consegue levantar na presença de Jesus, porque a sua decisão é o primeiro passo que você dá. Depois, as estratégias, os manuais, o jeito de fazer, você vai recebendo do Senhor, na comunhão da igreja, no discipulado. Mas se você deseja se posicionar, dizendo assim: Senhor, eu não vou aceitar sobre a minha vida uma fé audível. Eu quero viver uma fé de experiência. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Talvez com a minha vida familiar, talvez com os que estão próximos de mim no trabalho, talvez com alguém da cidade, algum amigo de esporte, alguém da rede social. Senhor, eu quero começar a falar, quero começar a fazer, eu quero começar a colocar pessoas na tua presença. Eu sei, Pai, que vai custar para mim isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é confortável, mas eu quero fazer, Senhor, porque eu decidi viver uma fé verdadeira no Senhor. Eu não sou um religioso nominal, eu não sou alguém que gosta de assistir culto, eu não sou alguém que está aqui apenas vendo as coisas que o Senhor está fazendo. Não, Senhor, eu quero ser instrumento direto do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ter uma fé forte, o suficiente para me dar experiências com o Senhor. Se você deseja, diante do Senhor, está todo mundo com o olho fechado aqui. Se você deseja, diante do Senhor, se posicionar, pedindo a Ele e se comprometendo diante dEle a viver um tempo novo na sua fé, um tempo novo no seu chamado, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos juntos orar. E aqueles que estão decididos a correrem para uma fé de experiência, aqueles que não vão gastar a nobre vida apenas ouvindo o que Jesus tem, mas que vão pegar na mão de pessoas e vão conduzi-las à presença de Jesus. Se você deseja, fique em pé, porque Jesus está assistindo você agora, e Deus está assistindo você. Levante-se, amém. Levante-se. Só você que decide. É para levantar. Levante-se e diga: Senhor, eu desejo ter uma experiência a partir de agora, com pessoas, com diversas pessoas, na qual o Senhor nos dará a glória do milagre, a glória da restauração. Vidas passarão a enxergar ao Senhor de uma forma diferente, a partir da vida que o Senhor ministrará sobre nós. Nós aceitamos, Pai, a Tua palavra, e nós não vamos nos conformar com aquilo que limita-se à voz do Senhor. Não abrimos mão dela. Nós continuaremos a buscar a Tua voz, mas, Senhor, nós viveremos experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, é o nosso desejo. A Tua igreja está pedindo isso, está decidindo por isso. Em nome de Jesus.